Temos ótimas notícias para você, torcedor do Flamengo. Todo mundo já imaginava. Essa intertemporada do Flamengo em Portugal, ela certamente também seria muito importante para o networking, para o Flamengo de fato negociar jogadores, seja para a vinda de atletas ao Flamengo, seja para a saída de jogadores. E também nós vimos recentemente uma informação que coincide diretamente com esses possíveis interesses do rubro-negro. Uma delas é: o Porto tinha feito uma proposta pelo Daniel Sales, lateral direito da base do Flamengo. Todo mundo soube disso, a oferta veio a público ontem. E apesar de a gente não ter os valores estimados, ficou divulgado na imprensa de que o Porto tinha feito uma proposta por 50% dos direitos econômicos do Daniel Sales. Só que, assim, indo na contramão do que a gente imaginava, que talvez o Flamengo pudesse negociar, até por se tratar do Flamengo ter um grande percentual numa eventual revenda, para o jogador se valorizar no futebol europeu, o Flamengo recusou. Essa oferta do Porto foi recusada. Repito, nós não temos os valores divulgados de quanto foi essa proposta, ou se o Porto vai fazer novas investidas, mas de momento o Flamengo disse não. Disse não porque o Flamengo tem um projeto esportivo com o Daniel Sales. Até em cima disso, eu vou compartilhar essa tela com vocês, que é uma notícia que está divulgada aqui no site do Flamengo RJ, né, que é um site de notícias para torcedores do Flamengo, e vocês estão vendo aqui: Daniel Sales recusa a proposta do Porto. Flamengo aposta em valorização futura. Pois é, aqui nessa primeira parte nós temos a informação que eu trouxe para vocês, de que o Flamengo recusou, que, enfim, o jogador vai ter um projeto esportivo no Flamengo. E aqui o que mais importa pra gente nesse recorte é o seguinte: o lateral tem contrato com o Flamengo até o final de 2028 e multa rescisória em 50 milhões de euros, aproximadamente 300 milhões de reais. Essa projeção contratual dá segurança ao Flamengo para manter o jogador em desenvolvimento sem pressão para negociações precipitadas. Ele já tem 12 jogos no time profissional, então é um crescimento que vai acontecendo ao longo do processo. E aqui está dizendo que essa decisão ela está alinhada com a política de gestão de ativos jovens adotadas pelo Flamengo nos últimos anos. O clube aprendeu com experiências anteriores que jogadores desenvolvidos internamente, quando chegam aos 22, 23 anos, com consistência profissional, tendem a render transferências muito mais lucrativas. Daniel Sales, apesar de uma lesão recente, segue nessa trajetória. Ou seja, rapaziada, isso aqui significa que o Flamengo pretende, de fato, trabalhar suas jovens promessas. Muito se passa a impressão pra gente de que o Flamengo vai parar ou diminuir a venda de jogadores com 16, 17, 18 anos. O Flamengo vai maturar internamente esses jogadores, eles vão integrar o elenco do Flamengo, e aí sim, numa eventual futura venda lá para os seus 22, 23 anos, esse jogador já estando pronto com os seus jogos no profissional, participando de campanhas do Flamengo, sendo importantes, sendo titulares, sendo campeões, eles vão valer muito mais. Um exemplo claro é o Everton Araújo. Imaginem vocês quanto vale o Everton Araújo hoje. É um jogador fundamental para o Flamengo, titular na maioria das vezes na temporada, multicampeão. O Everton Araújo, só para quem não sabe, ele foi campeão da Copa do Brasil em 2022, 2024, campeão brasileiro, campeão de Libertadores, aliás, bicampeão da Libertadores. Olha o quanto de dinheiro que esse jogador está valioso no mercado. É um jogador importante para o Flamengo, muitas das vezes é titular. É um jogador que entrega tecnicamente dentro de campo do Flamengo, que é o mais importante de tudo. E é um jogador que é jovem, está algumas temporadas no Flamengo, já tem a filosofia de jogo de como o Flamengo joga. Então, assim, é um jogador pronto, é um jogador que vai cumprir 100 jogos pelo Flamengo daqui a pouco. Então, assim, isso conta muito, muito mesmo. Talvez o Flamengo esteja focando nisso com o Daniel Sales. Vale a gente lembrar que a posição de lateral direito é uma posição extremamente valiosa no futebol. Nós vimos a seleção brasileira nessa Copa do Mundo, a dificuldade que foi da seleção de ter um lateral direito. Inclusive o lateral direito seria o Wesley, jogador que foi do Flamengo durante bons anos aí. Vocês se lembram a paciência que o Flamengo teve com o Wesley quando boa parte da torcida queria a cabeça do jogador. Então parte muito dessa premissa. O Flamengo vai trabalhar esses jogadores sem pressa, o Flamengo vai ter um cuidado a mais, um carinho, um zelo maior para maturar esses jogadores, para entrar aos poucos no time profissional, fazer um jogo aqui, outro lá, entrar numa campanha aqui, ser campeão ali. Então esse jogador que hoje, não que ele saia por 50 milhões de euros, que é a cláusula dele, mas que hoje ele valha, vamos supor, 5 milhões de euros, 10 milhões, daqui a 2, 3 anos ele valha 20, 25, 30, por que não, né? O Wesley é um grande exemplo. E o Daniel Sales tem bons números na base do Flamengo. Ele faz seus gols, ele tem uma quantidade relativamente grande de assistências. Estou deixando até na tela para vocês verem a quantidade de participações em gols que ele tem. É um jogador ofensivo. No começo do ano, quando o Flamengo colocou o time sub-20 no Campeonato Carioca, mesmo não sendo uma grande campanha, porque o Flamengo quase foi quadrangular do rebaixamento, o Daniel Sales foi um dos poucos bons destaques ali. Muita personalidade, um jogador que sabe trocar passes, chega bem na frente, tem muito pulmão, tem muito vigor físico.
Então quem sabe, para daqui a alguns anos, pouquíssimos anos, talvez meses, o Flamengo não tenha um lateral direito pronto, formado em casa. Aliás, mais um. Nos últimos anos a gente fala de Mateuzinho, que está no Corinthians, titular. A gente fala do Wesley, que está brilhando na Roma, jogador nível seleção brasileira. E por que não a gente não pode falar do Daniel Salles, né? O Flamengo hoje está muito bem servido. Tem o Guilherme Varela, jogador da seleção uruguaia, Copa do Mundo, titular fundamental no Flamengo. A opção dele, reserva, é só o Emerson Royal, que apesar das críticas, é um jogador que tem um gabarito gigantesco. Barcelona, Milan, Tottenham, Real Betis, Atlético Mineiro, seleção brasileira, experiência não falta ali. Então o Flamengo pode trabalhar o Daniel Salles muito bem, fechar esse ciclo dele no Sub-20, integrar o time principal cada vez mais e ocasionalmente for entrando aos jogos. Então é isso. Eu acho uma decisão muito acertada do Flamengo. De fato, não precisa se antecipar, não precisa correr para vender a esmo. E hoje, se o jogador vale um X, ele pode valer 3, 4X daqui para frente. A tendência é que os laterais sejam ainda mais valiosos. Então, assim, hoje foi o Porto. Amanhã pode ser o Manchester City, pode ser o Real Madrid, pode ser a Juventus, pode ser o Bayern, pode ser a Roma novamente, por que não? Então, o Flamengo faz certo em maturar esse jogador, porque certamente, além da entrega física dentro de campo, técnica, tem a entrega do valor monetário. E é isso que pode fazer total diferença para o Flamengo. Ter tranquilidade para trabalhar seus jovens jogadores sem ter que vender o almoço para comprar a janta. Decisão mais do que certa. Eu, antes de encerrar esse vídeo, queria perguntar para você, torcedor do Flamengo, vocês de fato concordaram com isso? Vocês acham que de fato o Daniel Salles é o jogador que o Flamengo pode mirar para o futuro e falar, esse aqui vai ser um lateral importante para o futebol brasileiro, talvez para o futebol mundial? Vocês concordam ou vocês teriam vendido? Eu quero que vocês comentem aqui. Vocês venderiam ou não o Daniel Salles do Flamengo? Eu acho que mirando um projeto de longo prazo faz total sentido o Flamengo manter esse jogador. Mas enfim, quero saber da opinião de vocês. Também deem like no vídeo, se inscrevam no meu canal. Rumo aos 2 mil inscritos, conto demais com a ajuda de vocês. Eu sou o Gabriel, seu Papo Boleiro. Todo dia tô trazendo conteúdo de futebol aqui pra gente trocar uma ideia relacionada ao Flamengo. Falou? Forte abraço pra todo mundo. Um ótimo domingo. Valeu, tamo junto.